a fazer lives com especialistas e todos sejam bem-vindos, vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre nutrição infantil, com o tema quais são as questões, os alimentos que interferem na atenção, no sono, no humor, no comportamento e até mesmo durante os exercícios físicos, ou seja, atividades extras das crianças. E para isso, eu trouxe a nutricionista Viviane Bruno. Então, vamos chegando, que vai ser bem bacana hoje. Vamos chamar... O intuito é voltar a fazer lives com profissionais da área da saúde, como eu sempre vinha fazendo os anos anteriores. Eu não pude voltar, né, faz praticamente uns 2 anos que eu não faço live direito, por questões pessoais, e enfim. E a gente, às vezes, tem que deixar de lado. Também eu estou reestruturando o meu trabalho, realinhar com o meu propósito. Isso é muito, muito difícil, que requer estudo. Então, é para isso que eu estou trabalhando agora, para que também melhor eu possa contribuir com todos vocês, né? E então vai ser um trabalho de formiguinha, mas eu espero cada vez mais contribuir para todos. Então, vamos chamar a nossa nutricionista para se apresentar. Já está esperando. Oi, Olá, Eve. tudo bem? Está me ouvindo direitinho? Eu tô, e você? Ah, também. Aqui eu tentei achar meu fone, mas não achei. Eu falei, vai assim mesmo. Perfeito. Bom, então já comecei a abrir aqui, explicando, né, a minha ausência nas lives todo esse tempo, que agora eu estou voltando a fazer lives com especialistas, para cada vez mais, né, agregar valor no nicho infantil, materno também, infantil, né, que eu também cuido da saúde também das mães, sempre procuro contribuir. E hoje eu trouxe você para a gente falar vários assuntos ligados à minha área, né, são questões alimentares que podem interferir na atenção, no sono, no humor, no comportamento, até mesmo no desempenho físico. E aí, acho que você pode dar um feedback também, fechando, para a questão da rotina, né? Uma boa Sim, rotina nutricional. Então, comece se apresentando um pouquinho para o pessoal te conhecer. perfeito. Então, meu nome é Viviane, eu sou nutricionista materno-infantil, formada há 22 anos, né? Então, já trilhando aí esse caminho, né? Eu sou mãe também, né? Da Rafa e da Bela. E a gente sabe que a rotina é um desafio, né, Evelyn? Sim, Da gente equilibrar ali os pratinhos, né? Como profissional, como mulher, como mãe, é um desafio, né? Então, a gente, né, vem trazendo aí algumas informações para ajudar as famílias, né, de forma que a gente venha ter ali um crescimento adequado, desenvolvimento adequado dessa criança, que ela possa ter um aproveitamento adequado ali nas atividades físicas também, né? Eu atendo tanto online quanto presencial em São Paulo, em Pinheiros, né? Vejo que seja isso, né? Falando um pouquinho aí da minha trajetória. a sua especialização, você tem especializado em alguma área? Sim, eu fiz nutrição clínica, né? A primeira pós-graduação em nutrição clínica, nutrição comportamental infantil, também em ABA, nutrição no TEA, e aí aprimoramento em diabetes, em esporte, nutrição no esporte, em emagrecimento, seletividade alimentar, que tem acontecido cada vez mais, né? Sim. Diabetes e alergias alimentares. São esses os meus aprimoramentos e especialidades também. Que também dá uma bela de uma outra live, né? Porque também linka com várias questões das crianças que eu atendo. Sim, com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da atenção. A gente sabe que crianças que não têm uma nutrição adequada e também
sono não adequado pode interferir na aprendizagem, né? E também requer humor, alteração de comportamento. O alimento em si não tem tanta influência, tem muitas outras questões, mas ele também, a falta de nutriente e vitaminas pode contribuir para todas essas questões. Então, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Eli. Bom, a rotina é extremamente importante, né, para a criança que não dorme no horário certo, a criança que não se alimenta de forma adequada, que não tem previsibilidade ali no dia a dia, a criança se sente perdida, né? Então, o ideal é que a gente já demarque ali a rotina da criança com alimentação, né? Pode até fazer ali um quadro de rotina para que a criança saiba em que momento, né? O que ela deve fazer a cada momento para que possa ser direcionada, né? Então, tem muitas crianças, né, que a gente sabe que vão para a escola sem se alimentar, né? Principalmente adolescentes, eu tenho recebido muitos, né, casos de até pacientes que acabam passando mal ali durante a aula de educação física, né? Ou mesmo a criança acredita, né? Sofreu bullying ali dos colegas, acredita que tá um pouco mais acima do peso, aí não quer comer. Hoje mesmo, né? Eu atendi uma criança com esse perfil e acaba passando mal porque acha que tem que readequar o peso ali sem conhecimento, sem orientação, né? Então eu já começaria pelo café da manhã. Né? Então, a criança que não se alimenta antes de sair de casa, nem que seja assim um pequeno volume, né? Que seja, vamos supor que a criança já vai direto para a escola de manhã. Então, ali uma refeição com pequenos volumes, né? Que senão, se for uma refeição muito pesada, acaba tendo ali dificuldade na digestão. Então, um alimento rico em proteínas, então, ou queijo, ou leite, ou iogurte, e também que seja, né, rico em cálcio para ajudar ali no crescimento, no desenvolvimento, e acaba sendo uma fonte de proteína. Uma porção, então, ali de frutas, esse próprio leite pode ser batido também com essas frutas, né? E uma fonte de carboidrato, então pode ser um pãozinho integral, pode ser uma torradinha ali integral, pode ser um bolo caseiro, também simples, sem aquela cobertura, sem recheio, porque se a gente acaba trazendo uma grande quantidade de cafeína, né, para criança, por exemplo, não é indicado o uso de café para crianças com menos de 12 anos. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria não indica, né, a utilização. Só que também os achocolatados, além de ter uma grande quantidade de açúcar, a criança fica ali muito agitada, também acaba tendo cafeína. Então, acaba, né, sendo inadequado ali o consumo desses alimentos, porém tem muitas crianças que aceitam tomar o leite apenas com o achocolatado. Então, o que a gente pode fazer, de repente, é misturando esse chocolatado que a criança já consome, né, está acostumada com aquele paladar bem doce, a gente pode ir misturando com o cacau 70%. Então, ali na lata do achocolatado, a gente pode colocar 1/5 de cacau. Mistura, oferece a lata toda para a criança. Terminou aquela lata, a gente vai aumentando as proporções, né, de um e reduzindo da outra, para que a gente vá acostumando o paladar dessa criança a algo menos adocicado. Acredito que quando a criança chega para você ali em aula, Evelyn, ela está muito agitada, né, por conta ali de algum desses alimentos. Ou também, dependendo de tomar café da manhã, ou hipoativa, né? Então, tá mais molinha, digamos assim, né? E desatenta. Com sono, né? Porque de Isso, repente não fez um café da manhã adequado com os 3 grupos alimentares, né? exato. Por exemplo, eu vi mães falando que a criança só toma um copo de leite e come um pãozinho de queijo. E mais nada. E aí? É. Bom, se a criança não come nada, é uma forma da gente começar a oferecer. Então, o leite, se a criança já não for fazer uma atividade física, vamos supor, ela vai para sua aula de natação. Sim. Então, se ela for tomar apenas o leite, esse leite tem ali uma certa dificuldade, né, de digestão, pode ser que venha ali, né,
ter algum desconforto gastrointestinal ali durante a aula. Então, não, a criança vai para a aula, né, normal, né, a parte que ela tem atividade física, então a gente pode fazer, né, nem que seja, vamos diminuir o volume desse leite e incluir ali, por exemplo, uma aveia e uma fruta. Pronto. Então, nem que a gente reduza o volume para essa criança ir se acostumando e aos poucos a gente vai aumentando, tá? Ou não, a criança só aceita um pedacinho de queijo, então vamos tentar incluir uns 3 gominhos de uva, pelo menos a gente já tem ali uma proteína e tem também carboidrato, né, e fibras, vitaminas e minerais. Então, aos poucos, a gente vai expandindo o cardápio dessa criança, né, e o volume também, conforme ali a aceitação. E outra coisa, assim, uma pergunta, né? A gente fala muito de criança às vezes desatenta, ou até mesmo tem desatenção por excesso de agitação. Quais alimentos, né, a gente pode, ou melhor, quais falta de nutrientes, né, está relacionado a isso? A falta de atenção, né, a gente precisa sempre, primeiro, oferecer uma alimentação de todos os grupos alimentares, diversificada. Então, em cada refeição, o ideal é que a gente tenha um alimento de cada grupo alimentar, pelo menos. Então, ali no café da manhã, a gente já falou. No almoço e no jantar, então, pelo menos uma proteína animal, ou carne, ou peixe, ou frango, ou ovo. Criança é vegetariana, pelo menos um terço ali do prato de, de proteínas vegetais, o feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, ou mesmo tofu, que acaba sendo ali rico em soja, né? Um terço desse prato, então, de vegetais para as crianças vegetarianas e já para as crianças, né, que são ali carnívoras, onívoras, metade do prato de vegetais e um quarto de carboidratos. Se a gente começa a oferecer muitos alimentos ultraprocessados, Evelyn, ricos em açúcares, em corantes, em conservantes, essa criança tende a ter uma agitação, né? Então, tem até muitas crianças que têm ali uma certa suspeita de TEA, de TDAH, quando a gente regula o organismo dessa criança com alimentos naturais, né? Fugindo aí um pouco desses ultraprocessados, do excesso de açúcares, o excesso de chocolate, de café, que tem criança que acaba tendo muita agitação por conta do café também, né? A gente começa a ver e instalar também uma rotina para a criança, né? Que não adianta nada a gente deixar ali a criança com muitas telas, né? Em vez de incentivar a atividade física. Então, com isso, a criança acaba tendo mais foco, mais disposição, na hora certa. Não adianta no meio da aula a criança ter uma super energia que quer ficar correndo de um lado para o outro. Então, juntar a rotina com a alimentação, o sono também, acho que você vai falar um pouquinho, né? O quanto o sono acaba influenciando ali nos índices de atenção da criança, né? A hidratação é algo extremamente importante, né? Então, a criança que não está hidratada, ela tende a ficar irritada, o intestino tende a ficar mais preso, uma vez que ela está o intestino mais preso, ela também acaba tendo uma irritabilidade muito maior, né? Aquele termo enfesado, né, que a gente falava mais antigamente, é isso, a criança está cheia de fezes, isso faz com que a ligação ali do eixo intestino-cérebro traga ali uma alteração, inclusive hormonal, e traga mais irritabilidade. Então, a criança que dorme bem, que até hoje eu atendi uma paciente que o bebê dela amanhã faz 1 aninho, e o bebê dorme a noite toda, né? Uma vez que a gente tem uma rotina pré-estabelecida, tem ali uma calma, né, na casa, porque se a gente chega no momento da refeição, a gente, meu Deus, será que a criança vai comer? Poxa, eu preparei a comida, diante de tantos casos de seletividade que vem acontecendo cada vez mais, né? Uma vez que a gente estabelece rotina, que a gente come junto, que a gente pede ajuda no preparo, isso vai fazendo com que a criança se sinta segura
queira comer, né? Tem muitas famílias que muitas vezes, meu filho está com colesterol alto, meu filho está com sobrepeso, né? Ele não come frutas, verduras e legumes. E quando eu pergunto para as famílias, mas e vocês comem? Vocês comem junto com ele? Vocês comem frutas, verduras e legumes? Não, eu acabo nem comprando muito porque estraga. Cada um faz uma refeição no horário, né? Ou então a criança come vendo telas, né? Então acaba não tendo aquele convívio familiar, a criança acaba não tendo, né, um momento gostoso durante a refeição. Isso vai fazer com que ela queira cada vez mesmo menos estar naquele momento ali da refeição. E aí vem a seletividade. Pode falar. Não, isso que você está falando é muito verídico, porque eu também já atendi uma mãe com um bebê em que, além dela não ter muita paciência, e ele sempre comia com o celular. Então ele estava começando a desenvolver comportamento de TEA, mas a gente sabe que a gente chama de TEA virtual, né? Digamos assim. E E assim ele só conseguia comer, ele só abria a boca e fechava e mastigava. E a gente sabe também que estar com atenção plena no alimento, você passa a sentir a textura melhor, o gosto, o sabor, o cheiro. Se você está ligado a um outro componente, algum outro distrator, há desconexão. Então, a criança passa a rejeitar alimentos que ela mesma poderia estar comendo por não prestar atenção. E muitas vezes isso também acontece em família à mesa, né? Quando os pais estão no celular. Então, a criança reproduz exatamente o que fazem os adultos. E isso também tem a ver com o comportamento nutricional, né? Se eu ver o pai comer verdura, ele não vai comer verdura para achar que é ruim, porque se meu pai não come, eu também não vou comer. Né? Então a gente tem que entender que tudo também vem do comportamento familiar, né? Como você está falando. E nós somos um reflexo, né, dos filhos. Então, não adianta a gente querer que a criança venha tomar água se ela nunca me vê tomando água, né? Uma vez que ela vê que a todo lugar que eu vou, eu levo uma garrafinha, então a mamãe toma água. Ela me vê saindo com a roupa da academia, então ela sabe que a mamãe faz atividade física. Ali no final de semana, a gente vai dar uma caminhada, participa ali de alguma corrida de rua, então é importante que seja feita atividade física, né? E mesmo sono, não adianta eu querer que o meu filho durma cedo, sendo que eu durmo super tarde, né? Então, olha o quanto exemplo, né? O ideal é que a gente comece da gente e transborde para os filhos. Isso não significa que seja fácil, né? É o equilibrar ali dos pratinhos, né? Mas, dentro do possível, o ideal é que a gente possa trazer, né, essa rotina pré-estabelecida para as crianças, do cumprimento de horários, né? De saber ali o que se fazer em cada uma das atividades. Na escola existem as regras, em casa existem as regras. E até evitar de perguntar para a criança, né? O que você quer comer? Isso vai direcionar a criança a Comum, né? escolher. Eu quero comer arroz e ovo. Acontece muito, muito, muito. Tem crianças que chegam para mim comendo 4 alimentos apenas. Ali é muito comum, infelizmente. E Nossa. aí, esses alimentos normalmente, né, têm texturas e cores muito parecidas. Normalmente é o macarrão sem molho, o ovo mexido, o leite e a banana amassadinha, né? Então, são texturas muito parecidas, sabores muito suaves, a criança não tem trabalho nenhum em mastigar. Isso vai fazer com que ela fique com um repertório cada vez menor, porque tem poucos alimentos, isso vai fazer com que ela deixe de receber outros nutrientes que vão ajudá-la ali, tanto na aprendizagem, também ali na atividade física, né? A criança que não recebe todos os grupos de alimentos, né? Ou então mesmo diversidade de alimentos, a criança come fruta, ela só come banana e maçã. Mas, poxa, o que tem na banana e na maçã não é o que tem na uva, o que tem na melancia. Inclusive, para pacientes atletas, eu sempre indico, depois do treino, né, ou mesmo para crianças ali que tiveram ali um grande, né, gasto de energia ali durante a atividade física, uma fruta vermelha, que vem ajudar na composição muscular, até pelo efeito ali antioxidante. Não é radicais livres. Como é que é?
Nossa, São os flavonoides que ajudam, né, no efeito antioxidante. isso, É, fugiu da cabeça. então, todos os alimentos vermelhos, né, arroxeados ali, depois a atividade física vai ajudar na recomposição muscular, né, e trazer mais energia, mais disposição para essa criança, né. E existem alguns alimentos que ajudam também na fixação de conteúdo, na melhora de imunidade, como, por exemplo, os alimentos ricos em ômega 3, né, que são os peixes de águas profundas, então o salmão, o arenque, as algas, né, Né? o atum. Só que aqui no Brasil a gente acaba não tendo muitos, né, peixes ali de águas profundas, eles acabam sendo criados em cativeiro. Então, muitas vezes a gente não tem o ômega porque o peixe acaba não indo ali tanto para as profundezas, pegar ali ou consumir, né, as algas, ou dependendo da região que a gente tenha, é, essas, esses peixes podem ser contaminados por mercúrio. Então, por isso, hoje, a suplementação de ômega 3 tem acontecido, né? Então, aqui no Brasil não existe? São pouquíssimos os casos. E, É. e aonde a gente encontra são preços, assim, exorbitantes, né? Então, o ideal é que haja uma suplementação, né, de ômega 3, até porque até o segundo ano de vida, cerca de 70 a 75% do cérebro é formado, e até o Sim, quinto ano de vida, cerca de 85%. Então, se a sim. gente não oferecer os alimentos ali que ajudam no efeito cognitivo, como Mas na o infância, desculpa interromper, mas na infância não tem suplementar ômega 3, é só alimentação mesmo. não, não, eu faço suplementação. A É? criança não consumiu peixes de águas profundas 3 vezes por semana, que é muito difícil aqui no Brasil, muito difícil, né, o consumo de peixes. Se não tem ali na fórmula infantil que a criança faz uso, a gente faz suplementação sim de ômega 3. Ela melhora a imunidade, desempenho cognitivo, né? É, Nossa, são tantos fatores que estão envolvidos ali o ômega 3, e aí nós temos também os ômega 6, 9, que estão presentes ali nos óleos, nas castanhas, né? Nas sementes de chia, linhaça, quinoa. E aí, além do ômega 3, ômega 6, ômega 9, nós temos também o zinco, que também está presente ali na sua maioria nos alimentos de origem animal, ou mesmo as castanhas, né? A colina, que é bem presente no ovo, né, principalmente. O ferro, que é extremamente importante para energia, desenvolvimento, aprendizagem, né? Então, esses são os neuronutrientes mais importantes para a aprendizagem. E quando a gente não consegue ali pela alimentação, ou quando a gente faz o exame de sangue e a criança tem ali alguma deficiência, a gente precisa fazer a suplementação. E a criança com zinco baixo, muitas vezes não consegue nem ganhar peso, crescer, né? O desempenho cognitivo, a aprendizagem dela ali fica dificultosa, a baixa de ferro faz com que a criança tenha ali baixa energia. Então, de repente, essa criança chega na aula, né, contigo para fazer ali a natação e pode ser até que ela tenha se alimentado, mas a falta de nutrientes que vão trazer energia para ela, como o ferro, por exemplo, a B12, vão Então, fazer com que ela tenha um desempenho menor ali na água, né? Então, ou a pode ser vitamina D também, né? a vitamina D, está envolvida em tudo hoje em dia, né? A suplementação de vitamina D acontece sem menos a gente precisar fazer exame de sangue, né? Porque praticamente hoje todo mundo está fazendo suplementação por falta de contato com a luz solar, né? Que é onde a gente tem mais a produção ali de vitamina D, mas também é, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica, né, a suplementação até 18 anos, porque essa vitamina D ela ajuda tanto na imunidade, efeito cognitivo, melhora da parte óssea, né, fixação ali do cálcio. Então, é extremamente importante que, né, a gente faça ali exames a partir de um aninho, né, de sangue na criança, para a gente verificar se tem ali alguma deficiência, porque às vezes a criança não consegue comer toda a quantidade de alimentos que ela teria, como o ferro, por exemplo. O ferro normalmente é suplementado até os 2 anos de vida, e a vitamina D, antes era até 2 anos, e agora, né, agora não, já faz um ano e meio, já até os 18 anos, Até os 18? até as 18. Olha, interessante.
Essa eu não sabia. E uma pergunta, assim, por exemplo, uma criança que tem atividade, tem a escola, né? Então, vai na escola no período da manhã, à tarde tem as atividades extras. Uhum. Praticamente é exercício todos os dias. Primeiro, que a criança pode se sobrecarregar fisicamente, né? E começar a ter lesões muito cedo. Agora, falando de nutrientes, como ficaria, por exemplo, uma rotina dessa alimentar para uma criança que tem tanta atividade física e se ela pode colapsar por causa disso? Sim, eu tenho pacientes que têm, né, atividade física, né, quase que todos os dias, né? Isso, por um lado, né, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria indica, né, a Organização Mundial da Saúde, que tem ali de 30 a 45 minutos, né, a movimentação, até para que a gente consiga levar ali nutrientes para todo o corpo, né, para que a criança fique menos às telas, né? Sim, Agora, se a criança é atleta, ela tem ali um nível de competição, né, ela treina mais de 2 horas por dia, ou mesmo não, a criança de segunda a sexta-feira vai para o clube à tarde e faz natação e depois faz ginástica olímpica. Então, nada, nada, a criança está quase um atleta, ela só não compete realmente. profissionalmente. Então, a gente precisa readequar nutriente, precisa aumentar ali, né, dependendo do que a criança consome, precisa aumentar desde a água, né, porque o suor vai acontecer com mais facilidade, é, fontes de frutas, né, é, também a carne, né, a gente vai precisar fazer ali readequação de proteína, não é o suplementar proteína. Hoje em Sim, dia tem é uma febre aumentar a aí. quantidade de proteína. Readequar, né? Então, em colocar em todas as refeições. Tem muitas crianças que levam uma lancheira a um suquinho, um pão com manteiga e uma fruta. Não, a gente precisa ter em todas as refeições. Então, pode ser um queijinho, pode ser um ovinho de codorna, pode ser um iogurte natural. Então, vai depender muito da necessidade daquela criança. Agora, uma criança que tem ali muitas atividades, ela precisa também ter a readequação de nutrientes, senão ela vai se sentir cansada, né, se não tiver ali com o profissional adequado, vai, né, provavelmente ter algum tipo de lesão, algum tipo de, de cansaço, né, adicional. É porque teve uma criança que desmaiou Não, e achou até que ela estava doente, nada, mas desmaiou do nada, simplesmente caiu. E ela pratica muito esporte. Então, por isso que eu perguntei, porque se tem alguma correlação. E realmente foi o que eu orientei. Eu falei, você tem que readequar a dieta, porque ele está tendo um gasto calórico muito grande, quer queira, quer não, né? É, sim, escola tem gasto mais cognitivo, mas também tem, né? Para você manter todo o foco atencional. E ainda tem o físico, então realmente precisa rever os nutrientes da rotina do dia, né? Para que tenha exatamente esse equilíbrio, né? exato. Senão a criança acaba consumindo menos, gastando mais e a falta ali, ou então a criança pulou alguma refeição, alguma quantidade de nutriente ali em algum momento do dia, e em algum momento o corpo vai entrar em colapso, como você disse, né? Então, não, não estava com fome, não quis comer. Não, a criança precisa se alimentar a cada 3 horas, 3h30 no máximo, né? Nas quantidades certas, entre uma atividade física e outra, o que é possível, né? Comer com um pouco ali mais de rapidez. É, porque chega no sábado, a criança tem competição de manhã e aí competição à tarde. Aí no dia seguinte também, no domingo tem jogo de manhã. E a semana ainda tem treino. Então, ó, chega uma hora que o corpo da criança não aguenta também, porque o corpo dela não está preparado ainda para ser aquele atleta. E eu falo isso de primeira e segunda infância, que isso é muito comum, né? Eu vejo essa sobrecarga, mas eu não vejo essa atenção toda com que ela come de rotina durante o dia, para justamente dar esse equilíbrio, esse suporte, né? Tanto em gestão de líquidos quanto de nutrientes, para que ela aguente sem se lesionar, sem ter fadiga, né? Como você falou, os alimentos antioxidantes, que são super importantes para a recuperação muscular.
Então é isso que a gente, às vezes, os pais não se dão conta, né? Até a mesma criança, porque é aquela coisa que você falou, eu não quero, ou o que você quer comer, né? E a questão de isotônico para criança? Você recomenda? Não, não é adequado e em nenhum momento. E tem muita criança que compra no lanche da escola, né? E nem a criança tá com diarreia nem nesse momento. Na verdade, eu não sei quem que inventou, porque ele é lotado de corante, né? A quantidade Mesmo ali de de limão? sódios. Oi? Mesmo de limão? Mesmo de limão, não tem indicação nenhuma, né? O melhor Ali pela questão do isotônico corante. é água de coco, Sim, natural. ou então o próprio soro, né, ali indicado pelo médico, mas para crianças atletas existem isotônicos específicos, né, indicados, que tem ali, né, que a gente fala clean label, né, que acaba tendo menos aditivos alimentares, então, tem uns ali que são à base de água de coco. Oi? Qual é o nome do isotônico para criança? Não, tem alguma que são clean labels, eles têm menor quantidade de. Eles não têm, na verdade, conservantes, não tem corantes, não tem açúcares, né? Então, normalmente, esses isotônicos mais com menos aditivos acabam tendo ali a base de água de coco, justamente para não sobrecarregar, porque a gente precisa entender que a criança não é um adulto em miniatura, né? Ela E eu tem necessidades diferentes, né? Pode falar. estou errado ou não, mas os isotônicos também, tomado em demasia, sobrecarrega rim, né? E tem formação ali de cálculo. Então, eu até falo para a criança gosta muito, ela quer tomar, então vamos deixar assim para 2 vezes por mês, naquele dia assim que teve um sol absurdo, que ficou o dia inteiro correndo, né? E ainda que divida com outras pessoas da família, porque assim como, né, outros alimentos que são indulgentes, como os doces, as frituras, não é ideal que a gente consuma com frequência. Então, a gente pode deixar ali para 1 vez por semana, 2 vezes no máximo, dependendo, né, se a criança não tiver nenhum tipo de problema de saúde, né, se tiver com peso adequado, exame de sangue também. Então, vamos deixar para algo mais eventual. Assim como os isotônicos, né, que não tem indicação nenhuma, né? Mesmo para adulto que é atleta, também existem outras formas mais adequadas que não tenham tantos compostos inadequados ali. Tem alguns alimentos, né, que a gente sabe que fala, meu Deus, quem que, né, quem que chegou a formular isso que só traz malefício, não tem nada de benefício que traz aquele produto. Isso vai fazer com que ali, né, a médio, a longo prazo, essa criança se torne um adulto obeso, né, com risco ali de diabetes. Então, o cuidado precisa iniciar ali desde a barriga da mãe. Então, essa mãe que, antes mesmo de engravidar, já faz o preparo adequado, né, a suplementação adequada, consuma, né, alimentos naturais, a comida de verdade mesmo, né? A gente pode até preferir ali naquele momento, então até para os bebezinhos até 2 anos, alimentos, né, orgânicos, com isso a gente acaba tendo menos sobrecarga, né, no organismo ali da criança. Então, o quanto equilíbrio, né, é importante e que hoje em dia, por conta da correria, né, a criança sai ali da natação, logo passa na lanchonete e compra um pão de queijo com um achocolatado pronto, né? Ou às vezes sai da natação e vai para a aula de futebol ao mesmo tempo, né? Só tem tempo de se trocar e vai. Que em academia é muito comum isso, né? Sim, que aí termina uma atividade, já vai para outra e acaba, né? Poxa, já teve um gasto grande, vai para uma outra atividade sem menos, né? Tem até pacientes que têm essas atividades uma muito próxima da outra, então o ideal é que a gente tenha ali uma fonte de carboidrato simples que tenha absorção rápida, né? Então pode ser ali, um, uma fruta, vai uma banana, uma pode ser uva, pode ser bananinha sem açúcar, pode ser um suco de uva, pode ser um melzinho, pode ser, deixa eu ver, uma rapadura para as crianças que estão atletas, né, que tem um gasto energético muito grande e às Nada de vezes leite, gente, porque olha, é vômito na certa. a A digestão gente é mais vários dificultosa. leite.
E aí tá Vai- lá na atividade física, né? Movimentou muito. E aí, quando essas mães ainda, né, acabam, a criança tem o costume de tomar grandes volumes de leite, e às vezes não é nem aquilo que a criança suporta. Então, de tanto ela ficar ali, né, se mexendo, acaba refluindo mesmo, né? Exatamente. E a questão comportamental, né? Não é só da questão de adequar os alimentos. O que também pode contribuir para a alteração de comportamento? Bom, além da questão do sono, além da questão das telas, além da questão dos alimentos ultraprocessados, da falta de hidratação mesmo, né? A falta ali de rodízio entre os alimentos, né? Porque meu filho gosta de batata, eu vou sempre oferecer batata. Não, a gente precisa ter nutrientes diferentes, né? De forma que ele venha receber ali estímulos diferentes também de nutrientes. Então, a criança que não tem rotina acaba influenciando no comportamento. A criança que a família é muito agitada, a família é muito ansiosa, que tem brigas constantes, isso também acaba, né? Até tem muita criança que não quer jantar, porque normalmente é o momento que a família tá ali mais, acaba se encontrando um pouco mais, acaba tendo brigas, né? Discussões. Então a criança entende que aquele momento da refeição não é um momento agradável. E aí ela acaba não querendo ficar naquele ambiente. Isso, lógico, de forma, né, inconsciente, mas isso pode trazer também ali uma propensão à seletividade alimentar. É, certa vez, né, vou contar uma historinha rápida aqui. Certa vez, eu estava conversando com o pai, ele falou para mim, olha, por favor, gaste muita energia do meu filho, porque chega à noite em casa, parece que ele liga a chave da bateria. Aí eu falei para ele, eu falei assim, ele fica o dia inteiro sem ver vocês. Tudo que ele quer quando chega em casa é contar como foi o dia, abraçar, ter contato físico. Eu falei assim, agradeça a Deus dele ser assim. Isso é saúde. E aí eu falei para ele começar a brincar mais à noite, né? Que ele ia ver a criança começar a dormir cedo. E porque é tudo que a criança quer, atenção, brincar, rolar no chão. E ele falou que um dia ele fez isso e realmente começou a mudar. Mas aí, Evelyn, eu lembro, né, pelo pai das minhas filhas, né? Chegava à noite, ele chegava um pouco mais tarde e acendia elas. Aí não, Né? pode fazer uma brincadeira que, né, o pai acaba querendo fazer bagunça ali com a criança, só que aí traz uma energia adicional para essa criança. Então, ah, vamos levar os bichinhos para tomar banho, né? Então, ali um banho mais relaxante, vai apagando as luzes da casa, deita com essa criança, né? Não só pergunta como foi o dia, eu tenho feito isso muito com a minha filha mais nova, né? Ela tem 8 anos, não, 7 anos, e aí dentro do carro eu pego ela na escola, em vez de eu perguntar, filha, como foi seu dia? A gente faz uma brincadeira de duas verdades e uma mentira. Então eu conto quais foram as minhas duas verdades do dia e uma mentira, porque aí ela acaba contando ali coisas que aconteceram no dia a dia dela, sem aquela coisa, ai, tô cansada, não quero falar, não quero contar. E a gente se diverte, a gente faz umas 3 rodadas assim, a gente ri, e logo a gente acaba sabendo, ah, você falou que era mentira tal coisa, por quê? Porque a gente se conhece, né? A gente tem intimidade. Então é um momento gostoso também ali em família, né? Sim. E E aí às se vezes é bacana, né? Às vezes o pai fica perdido e te pergunta, dá uma ideia, mas o legal é quando a mãe e o pai conseguem construir algo que se torne uma brincadeira, que seja leve, que você consiga construir ali uma relação além, claro, falando de alimentos, mas para que haja conexão, né? Porque eu acho que é isso que mais falta hoje em dia, né? A falta de conexão, a falta de olhar, né? Eu compartilhei um vídeo hoje no grupo que fala exatamente sobre isso, sobre um filme infantil, né, Coraline, que fala exatamente sobre isso, né? Quanto os adultos deixaram de olhar para as crianças, né? Então é óbvio que vai ter alteração ou retração de comportamento, né? Também tem essa. A criança começa a ficar tão fechada, tão falta de traquejo social que acaba se fechando nela mesma. E tem até estudos que comprovam que, uma vez que as crianças e os adolescentes não fazem refeições com a família ali à mesa, conversando, trocando, não é momento de perguntar como foi o dia,
criticando ali. Até teve um paciente que preencheu, né, o questionário de pré-consulta, é adolescente. Ele falou, durante a refeição é só briga, é só cobrança, né? Então, o ideal é que aquele momento seja um momento gostoso, um momento leve, né? E depois pode, né, ter outros tipos de conversa. Sei que muitas vezes a gente só tem aquele tempo ali, mas traz uma sensação de, ai, acho que eu não quero, não tô nem com fome, não quero comer hoje. Né? Outra, essa Exato. é o problema. Eu sempre digo, quando se vai discutir problemas de casal, é dentro do quarto de portas fechadas e com voz baixa. Ou melhor ainda, quando as crianças não estão em casa. Sim, Porque tem tantas consequências isso, inimaginável. sim, Porque cada criança sente de um jeito, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso, para que haja famílias melhores, filhos melhores para o mundo, né? Então eu sempre falo isso, que às vezes a gente tem que dar valor àquilo que a gente tem, porque na nossa velhice talvez a gente receba a mesma moeda ou não, ou até sim. mais ainda do que foi oferecido a essa criança, né, e futuro adulto. Exato. E até a refeição ali no jantar, né, Evelyn? Se a gente acaba tendo uma refeição, uma feijoada, uma fritura, né? O quanto isso acaba prejudicando também ali no sono da criança, né? A questão ali de refluxo, né? Então, por mais que a criança chegue mais tarde em casa, faça uma refeição mais leve, né? Evitar ali os líquidos, né? No período da noite, para que essa criança não quebre o sono, acordando para fazer xixi, né? Ou então, mesmo aquela perda, né, de urina ali durante a noite, isso vai favorecer com que a criança tenha um sono mais adequado, absorção de nutrientes, né? E, consequentemente, o dia seguinte tenda a ter um maior rendimento também. Tem alguma relação alimentos pesados consumidos à noite e pesadelos? Sim, porque a digestão acaba ficando prejudicada, né? Então a criança fica mais agitada e aí ela acaba, né, associando aquilo que ela viveu no dia, né? E mais a má alimentação, aquela dor, aquele desconforto, com um sono mais agitado, podendo levar ali a pesadelo também, né? Agora uma pergunta e depois a gente já vai para os finalmente. Por exemplo, como você detecta uma criança que tem alguma questão digestiva para determinado alimento, falando de intolerância ou alergia? Bom, diante do que a criança reage, toda vez que ela toma leite, ela acaba tendo diarreia, né? Quem, na verdade, faz o diagnóstico de alergia é É o o médico. pediatra, né? No entanto, a gente já consegue ter ali alguns indícios que aquela alimentação não está adequada. A criança tem dores muito fortes com o consumo do pão, por exemplo, que tem ali o glúten, né, na composição. Ou então, a criança que tem refluxo, né, eu atendi essa semana, no sábado, uma paciente que ela é pequenininha, ela tem 7 anos, mas ela consome grandes volumes de comida, e ela tem aquele sintoma, né, e ela come super bem, não é nem que ela tá comendo, né, coisas, alimentos inadequados, não, mas o grande problema dela são os grandes volumes de comida. Então, isso faz com que ela vai jantar e vai logo dormir, acabe tendo ali um refluxo, né, uma dor, né, muitos arrotos, né, uma má digestão, e isso vai fazer com que o sono dela fique prejudicado também. Aí o sono está prejudicado, a aprendizagem fica prejudicada, a energia fica prejudicada, o crescimento fica prejudicado, né? Da atenção também. Exato. Aí eu ia perguntar, agora eu esqueci. Você estava falando, me veio uma pergunta na cabeça. Já esqueci. Tô assim agora. Uma rotina bem estruturada, pensando nessa criança, da hora que acorda à hora que vai dormir, né? Tanto no café da manhã, no almoço, na escola, né? No jantar com esses pais e na atividade física. Falando de proporção, o que você considera ideal, falando também dessa dinâmica de distribuição de alimentos? Em todas as refeições a gente precisa ter alimentos de todos os grupos, então sempre uma proteína,
que vai ajudar ali no crescimento, desenvolvimento. Junto com essas proteínas, normalmente já tem gorduras, né, pela própria formulação ali dos alimentos que são de origem animal. Carboidrato, né, também em todas as refeições, o ideal que seja ali carboidrato integral, né, carboidratos complexos, e também sempre uma fonte de vitaminas e fibras e minerais. Pode ser uma fruta, no caso do café da manhã, dos lanches, ou mesmo vegetais, no caso dos lanches também há uma mini cenourinha, um mini tomatinho, né? É, e também no almoço e no jantar. O ideal para crianças, ali entre 45% a 50% de carboidratos, né? Cerca de 20 a 25% de gorduras, né? Mas são gorduras boas que vêm ali, né, das castanhas, que vêm do azeite, que vêm da, que eu já falei, das frutas mais gordurosas, como o abacate, como o coco, né? E das carnes também, não em grande quantidade, mas aquilo que já está presente ali na própria carne, nos ovos, é, e o restante, então, de proteína, né? Essa febre que se tem tudo super hiperproteico, né? Não é adequado, traz sobrecarga renal, cardíaca, né? Para criança, Lá, né? Tipo, crescimento, tudo hoje, né? Tem a febre ali das proteínas. Tudo hoje tem um grande excesso. E isso, futuramente, a gente tende a colher, né? Ali alimentação inadequada, crescimento inadequado por conta do excesso de proteínas. Para crianças, o ideal é que seja ali entre 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, não adianta a gente tentar oferecer grandes porções de proteína. então equivale mais ou menos à palma da mão da criança, né? Exato, a palma, a essa parte aqui da mão, Isso. né? Parte gordinha, não os dedos. Exato. E o desfecho, como você quer deixar a sua mensagem? Bom, que as famílias, né, venham ter cada vez uma alimentação mais equilibrada, mais próximo ali da comida de verdade, né? Então, reduzindo alimentos ultraprocessados, adoçados, né? Principalmente é, o ideal é que não ofereça nada, né, até os 2 anos de vida, mas depois que a gente também não fique estimulando, que tenha ali a prática de atividade física, hidratação, sono e uma rotina pré-estabelecida para que a gente tenha aí crianças cada vez mais saudáveis, né, que possam ter o crescimento e desenvolvimento adequados, também. Certo. Para quem não sabe, a Viviane Bruno está na minha comunidade lá do WhatsApp, ela também tem a dela particular. E, e a gente está convidando todos a entrar. Quem participou dessa live vai estar tendo acesso a ela e a outros conteúdos também que ela tem. Já falei que tem total acesso para postar lá, compartilhar, né, da área dela. E também tem outros especialistas que participam desse grupo, com áreas distintas, inclusive de saúde da mulher, que também acho necessário, né? Que precisamos cuidar dessas mães também, principalmente mães que trabalham muito tempo fora, mães que são filhos inclusivos, então precisam também de muito acolhimento e orientação, que muitas vezes muitas deixam de olhar para si mesma, né? Sim. Então essas mães precisam também de ajuda. Então, eu vou deixar a live salva no meu perfil e quem quiser escreva link da comunidade. E aí eu vou mandar, e aí é com a professora Vivi se ela vai, o que que ela vai fazer aí para vocês, tá bom? É, a- entrando no grupo, né, da Evelyn, quem tiver lá no grupo deve receber um e-book de receitas ali de como preparar lancheiras saudáveis, nutritivas, né? Então, já entrando no grupo, já já vai ser incluído lá. Eu já vou colocar lá, né, até amanhã mais ou menos, o e-book de receitas, né, de lancheira saudável. Mas tem que escrever, quero participar da comunidade. E tem que estar lá, senão não recebe. Perfeito. Certo? Obrigada, Vivi. É sempre muito proveitoso. É claro que o assunto é muito amplo, tem muitas outras coisas para destrinchar,
mas precisaria de umas 2 horas de aula aí para a gente dar. Então, aí ficaria puxado para todo mundo, né? Sim, Principalmente uma live ao vivo. Então, quero te agradecer e a gente vai combinar uma próxima live. eu que agradeço. Fico à disposição. Obrigada, Obrigada, beijo. um beijo. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal.